Se for para Ele, seja melhor. Se for para Ele, seja com mais júbilo. Se for para Ele, seja de uma forma e de uma maneira que venha a ser o sobrenatural. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. A honra é tua, o louvor é teu. Recebe, recebe. Rica, é tua. Senhor, a honra é para ti. A honra é para ti, dono deste lugar, dono dos nossos corações. É para ti. Receba, Senhor, receba. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, Arena. Antes de você sentar, dá um glória bem alto aí. Agora pode sentar, em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Abra comigo, por favor, a palavra lá em Gênesis 22. Durante essa semana, para quem não sabe, nós estamos com a nossa intercessão jejuando. Hoje é o último dia, fazendo jejum de 21 dias. Eu não sei se eles vão continuar, mas eu sei que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração é que foi aceito de uma tal maneira. E nessas madrugadas o Senhor tem colocado forte, 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 que não haverá impossível, queridos. O céu se abriu de uma tal maneira, Beto, Camila e todos aqueles que fizeram, que é um tempo do qual nós vamos conseguir entender o que é essa provisão. O que é nos mantermos debaixo de uma autoridade, queridos, que tudo pode. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro. E Ele disse assim, na madrugada de quinta para sexta, eu acordei e fiquei na minha cama. Não é que eu me levantei para ir para outro lugar. E o que o Senhor me mostrava era uma mesa. E eu tinha tocado muito forte no assunto domingo passado, enquanto estávamos orando, que muitas vezes nós entramos aqui e nos garantimos de ficarmos debaixo da mesa para pegarmos as migalhas. E nessa madrugada de quinta para sexta, o Senhor dizia para mim: diga ao meu povo que migalha acabou. Diga ao meu povo que tem uma mesa e que eles se assentem na mesa. Que quem dá a dignidade de se assentar na mesa sou eu. E agora nós estávamos orando e o Senhor falou muito forte ao meu coração. Queridos, nós vamos entrar aí sim. Esse mês de agosto será um mês onde nós vamos ter muitos testemunhos. Mas você vai buscar. Você vai atrás. Eu poderia até dar, e eu não sei o que vai ser do tema desta mensagem, mas algo falou muito forte ao meu coração. A bênção é recompensa e não busca. Eu não sei se você entendeu. A bênção é recompensa e não busca. Nós buscamos a Ele, o abençoador. Nós adoramos a Ele, o abençoador.
Nós adoramos ao Todo-Poderoso e não aquilo que Ele nos entrega. E eu gostaria que você pudesse ler junto comigo. A partir do versículo 6. Ou melhor, vamos aqui no 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ali Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém? Talvez eu já tenha perdido um pouquinho as contas das vezes que ministrei esta palavra, não só de púlpito, porque ministramos também quando não estamos com o microfone nas nossas mãos, e essa é a grande parte, porque ministramos aquilo que só Deus está vendo, só Ele está ouvindo, e eu creio que são as melhores ministrações das nossas vidas, porque nós não precisamos de plateia nenhuma, nós precisamos entender que há um Deus que nos deu este poder, de podermos ministrar boas novas, de podermos ministrar a sua palavra, e são aí que saem as melhores ministrações, queridos, porque nós vamos romper em pessoas aquilo que o Senhor as entregou, para podermos verdadeiramente discipular. Aqui estava correndo uma ministração, na vida de um menino que talvez não estava entendendo nada, mas ele tinha um pai que conhecia bem a quem ele servia. E é um pouco disso que eu desejo conversar com vocês nesta manhã, porque é isso que o Espírito Santo tem conversado muito comigo. Estamos vivendo momentos que nós estamos perdendo um relacionamento com as promessas que o Senhor fez para nós. E algo que eu ouvi também foi isso: se relacione com a promessa e não com a realidade. Se relacione com a promessa que o Senhor fez. Estamos nos relacionando com aquilo que sabemos que está tudo torto, querido. Às vezes olhamos para o lado direito, olhamos para o esquerdo, para trás, para frente, você fala assim: pastora, não tem como eu olhar coisa boa. Olha para cima, querido, e se relaciona com a promessa.
aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Excelente, aquele que você precisa conhecer. Eu desejo sim falar deste homem, mas eu desejo te dizer, queridos, que tudo que ele passou serve para que nós possamos hoje entender os planos de Deus não serão impedidos. Jó 42 diz que o plano de Deus não pode ser frustrado. Mas o que estamos vivendo? Estamos até sendo, e eu falo isso por mim mesmo, estamos sendo tão pequenos em certas áreas que nós estamos dizendo assim: Senhor, tudo bem, se o Senhor quiser dar só um pouquinho daquilo que você prometeu. Não, Ele não quer, Ele quer te dar muito, amado. Ele não quer cortar nenhuma palavra que Ele falou, porque Ele não é homem que minta. Ele não é aquele ser humano que talvez, como eu e você, a gente promete algumas coisas, mas chega no meio do caminho, você diz assim: eu não vou conseguir. Nós ligamos e dizemos: eu tentei chegar, mas não deu. Não, Deus chega. Deus chega, Ele não erra, Ele não atrasa, Ele não promete e não cumpre, Ele promete e Ele cumpre, Ele faz o agir nas nossas vidas. Ele muda tudo, Ele quebra protocolo. Mas eu queria que você entendesse que Abraão chegou até aqui porque ele se relacionou com a promessa. Percebam algo. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão levanta 4 altares. E depois vai ler, porque aí você vai descobrir os altares que ele levantou. E muitas vezes nós levantamos os nossos altares, mas esquecemos o porquê o levantamos. Seria muito lindo, muito fácil, para que Deus pudesse ter tirado Abraão da onde tirou. Ele fez uma promessa linda, e uma das coisas que eu presto muito atenção e que muitos não prestam, e não é para receber isso somente como recompensa na minha vida, mas é para que eu não erre e peque de uma forma, de uma maneira que vá me deixar ficar aqui. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Quer dizer, se eu amaldiçoar algum irmão, eu estou pecando. Mas muitos usam isso somente para poder dizer: eu sou filho. Filho, se é filho, você tem que obedecer. Porque o que o Senhor estava dizendo é que verdadeiramente, queridos, se nós amaldiçoarmos aqueles que são filhos, nós também estamos nos amaldiçoando. Mas se nós abençoarmos, nós também seremos abençoados. Mas ele só não falou isso para Abraão, dizendo para ele: você só vai ter essa recompensa. Não, você vai precisar renunciar. Olha a vida que você tem aqui. Olha a vida que você construiu, ou até mesmo que o seu pai construiu para que você recebesse como herança. Olha bem, Abraão, mas larga tudo. E talvez, amados, nós estamos recebendo de verdade, às vezes, um evangelho do qual diz que não olha o que você precisa renunciar, porque ele não quer isso, não. Ele quer, ele pede desde lá de trás. Ele derruba um cara que tinha um cargo tremendo, que talvez poderia continuar perseguindo vidas, e o Senhor continuar livrando vidas. Não, mas ele coloca, ele levanta, ele põe por terra o Saulo, mas ele levanta um Paulo para mostrar que a renúncia vale a pena. A renúncia vale tanto a pena que o nosso Paulo, o apóstolo Paulo, diz assim: eu combati o bom combate.
E o que eu queria conversar hoje é que nós nos relacionarmos com a promessa, nós também precisamos, amados, renunciar coisas em nossas vidas. Elas não serão fáceis. Não pense que eu vou ser hipócrita aqui, dizer para você que é fácil, não é. Existem situações que nós precisamos olhar e dizer assim: eu preciso me manter da forma como se o Senhor estivesse aqui, perdoa. E não é fácil, porque a nossa carne grita para outras coisas. Sai, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, que eu te mostrarei uma terra. Não foi indicado, querido, como a gente sai aqui. Nós viajamos agora, o pastor colocou no Waze, e o Waze nos dirigiu. Só que o legal, né, eu estava dentro do carro e o Espírito Santo falou: isso é bonito, é legal, né, porque você está olhando o mapinha aí, e você sabe quanto falta, lá está o horário, lá está a certeza que eu vou chegar, ainda mais numa terra estranha, né, que nós íamos chegar na casa do nosso amigo. Tinha um horário, nós avisávamos: ó, Jorge, estamos chegando. Não, mas Abraão não tinha isso, queridos. Ele não tinha isso. Ele só tinha uma promessa, e ele precisava se relacionar com essa promessa. Você tem uma promessa, amém? Você tem? Quem tem promessa? Oh, glória! Então se relacione, gruda nela, gruda, porque ela chega. A palavra diz que ele sai, ele passa umas lutinhas, mas a maior luta de Abraão não era quando havia seca, quando ele tinha que até mesmo disfarçar, porque muitos dizem ele mentiu, ele omitiu porque ela era irmã mesmo dele. Não foi o encontro dele com Faraó, mas a maior dor de Abraão era: como que eu vou ser pai de uma nação se a minha esposa não pode me gerar? Talvez você esteja olhando a tua promessa aí e diz: cada dia mais eu me vejo longe dela. E o bom de entender é que quando nós conseguimos nos ver longe da nossa promessa, é porque ela está mais perto do que nós possamos imaginar. Porque é quando as minhas mãos não podem fazer, Ele faz, querido. Quando as minhas mãos já não podem mais dar uma ajudadinha lá, quando as minhas palavras já não vão conseguir convencer, quando as minhas pernas não conseguirem chegar até ela, está chegando, porque Deus é assim. Porque Ele faz, querido, porque Ele não quer dividir glória nem comigo, nem com você. Porque se de repente eu conseguir fazer, eu vou dizer que fui eu. Mas quando não consigo fazer, eu vou dizer que foi Ele. E a palavra continua dizendo que isso era muito difícil para ele. Mas o Senhor conversava com o Senhor dizia para ele que a sua descendência seria... Você consegue contar as estrelas? Fomos ministrados semana passada sobre isso. Coisa mais linda. Cada dia eu fico mais apaixonada pelo meu Senhor, porque se Ele sabe o nome das estrelas, querido, misericórdia. Misericórdia, eu fico imaginando, coisa de bobo, né? Porque hoje em dia a gente não pode nem falar isso, porque parece que a gente está só enchendo língua. Não, eu fico imaginando, eu fico imaginando o meu Senhor chamando a estrelinha lá e dizendo: vem aqui conversar com você. Porque se Ele faz isso com ela, você imagina o que Ele faz comigo.
Sabe, nós precisamos começar a ter um relacionamento de ser sincero diante do Senhor. E todas as vezes que eu vejo que esse homem parece que ele ia cair, Deus chegava e conversava com Abraão. Até mesmo no erro de sua esposa. Um erro do qual, se Sara pudesse voltar atrás, com certeza, porque depois nós vamos ver que ela mesma diz, para que Abraão se veja livre de Ismael. Mas aconteceu, e lá estava Abraão, talvez numa encrenca tremenda, mas ele conhecia a quem ele servia. E a minha pergunta nesta manhã: você conhece a quem você serve? Talvez você não tenha no livro de Gênesis algo escrito, que é impossível termos, mas eu tenho um caderninho, que às vezes eu vou lá e escrevo, falo: Senhor, obrigada. E não são só bênçãos espirituais que o Senhor entrega, mas são coisas materiais que eu vejo o zelo dele por nós. E eu queria te chamar a atenção a isso, a você começar a escrever aquilo que já aconteceu e aquilo que ele prometeu, querido, porque eu tenho certeza que você vai escrever dizendo: foi cumprido. Foi cumprido. Deixa eu pôr um parênteses aqui, porque a gente às vezes costuma a dar honra, né, aos de fora. E eu tive experiências nessa final de semana. E nós estávamos como esposas sentadas, olhando todos os tetras campeões que estavam ali. E uma delas disse assim: que honra, né? A outra diz: não é para muitos. E nós começamos, a hora que eles estavam ali conversando, numa roda, nós olhamos e dissemos: como somos privilegiadas. E eu agradeci muito ao Senhor, porque o improvável aconteceu dentro da minha casa. Elas falavam assim: gente, vocês lembram como saíram daqui como um time improvável? Só que ali eu vi que uma promessa que o Senhor tinha nos feito lá atrás se cumpria. E eu não vou dizer que é porque o nosso pastor estava ali, porque havia homens de Deus também. Então é um privilégio. E eu queria dizer isso a você: parabéns, porque no meio de tantos, o Senhor te deu o privilégio de ser um tetracampeão. Parabéns pelos 30 anos que Ele nos presenteou. E foi Ele, o improvável, nos tirou. Eu lembro, nós paramos para lembrar uma coisa, eu e a Cris, que é a esposa do Jorge, enquanto todos se preparavam para os pênaltis, nós fomos para o banheiro, e nós entramos no mesmo banheiro, nos ajoelhamos uma de um lado, outra do outro, privada, assim, queridos, e nós dizíamos: Senhor, honra os nossos maridos. Passamos mais de 10 minutos lá. De repente, uma policial começou a bater na porta. Nós abrimos, ela olhou e deve ter pensado: o que essas duas estão fazendo aí dentro? Mas nós sabíamos. E nós duas lembramos isso e emocionamos as mulheres que estavam na mesa, porque nós demos honra e glória ao nosso Deus. Fechei o parênteses. Mas Ele faz.
cumpre. E eu tenho vivido isso na minha vida, queridos. E eu prometi ao Espírito Santo de Deus que eu vou me relacionar mais com a promessa, para eu pregar isso para vocês, com começar de mim. Vamos viver tendo a certeza que é Ele que vai fazer. Porque quando Abraão imaginou que Ismael seria a sua herança, Ismael seria a sua descendência, ele volta e faz um grande rebuliço. E nesse rebuliço ele não vem trazer só a bênção de Abraão para Abraão, ele vem trazer também a oportunidade de Abraão poder livrar o seu sobrinho. Diz a palavra que 3 anjos aparecem, e ali eles falam aquilo que vocês já sabem. Mas Abraão, com certeza, ele estava ali porque alguma coisa não colava. A resposta desses anjos, para que Abraão pudesse entender que mesmo com 100 anos, Deus podia mudar a história. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, nós vamos viver um mês de agosto, aonde nós vamos desengavetar coisas que estavam engavetadas. Nós vamos sonhar sonhos impossíveis. Nós vamos profetizar neste lugar que os céus estão abertos para que nós possamos ver o Senhor abençoar. Mas antes disso, nós vamos ser um povo que vem para a casa do Senhor buscar o Senhor, buscar Ele. O Senhor tem dito a mim: olhe, existem pessoas que estão prostradas em suas casas, não estão vindo nos cultos porque dizem: eu não tenho mais o que buscar, eu já perdi tudo. Meu querido, você não perdeu o Senhor. Arena, mês que nós vamos buscar a Ele, as bênçãos serão recompensa. Mês do qual você vai sim tirar o teu comodismo, vai largar sim de ser domingueiro, vai largar sim de vir à casa do Senhor só para se assentar nessa cadeira. Você vai buscá-lo de todo o seu coração. Não está mais para acontecer somente com o pastor, com a pastora, com o intercessor, com o grupo que fez o jejum. Não, o Senhor liberou para casa, e é a casa quem vai receber. Sabe, a mudança foi tão radical. Sara concebeu, ela tinha já um nome, e através disso, o Senhor entrega a promessa. A palavra diz que eles já eram de idade, mas algo renasce na vida deles. Talvez você esteja aqui dizendo: são tantos anos de evangelho, são tantos anos que eu volto da casa do Senhor, tantos anos de ministério. Não, é tempo, Senhor, de nós avivarmos isso dentro de nós, queridos. Porque um povo que aviva, ele atrai. E é o que precisamos fazer, atrair pessoas. Precisamos. Mas algo começa aí, é muito estranho, muito esquisito.
Se Ele me deu Isaac, eu creio que a cabeça de Abraão, sabe, ela embaralhou, queridos, porque até a nossa embaralha. Mas o bom de tudo é que a gente já sabe o final. Mas ele não sabia. Olha para o teu irmão, diga para ele: Abraão não sabia. Mas ele conhecia quem pediu. Ele conhecia aquele que prometeu. Você já reparou que hoje fica fácil? As pessoas ouvem do altar dizendo: Senhor, quer dar chave. Agora se imagina se ouvisse do altar: o Senhor quer recolher chave de apartamento. Pensa nisso. Quem viria no altar? Imagina o apartamentinho que Ele te prometeu. Você pagou ali, ó. O Senhor diz assim: dá. Dá, porque tem um irmãozinho teu que está precisando. O que você ia fazer? Não precisa dizer não. Ou ia chamar o pastor de louco. Não é verdade? Só que nós já vivemos esses momentos. Só que quando você vive conhecendo Ele, é diferente. Porque certa noite ou tarde, o Senhor pede para Ele. E foi muito claro: Isaac será o sacrifício. Não foi dizendo assim: Abraão, vai indo, que no meio do caminho eu vou te introduzindo assim, se vai ser ele, se não vai. Não, vai ser ele. Agora imaginem a cabeça deste homem. Porque, queridos, de verdade, os filhos são bens tão preciosos que o Senhor nos dá. Eles nascem, eles se tornam crianças, adolescentes, jovens, ficam mais velhos, mas eles continuam sendo os nossos bebês. Eu digo, faça comigo, mas não faça com eles. Imagina avisar Sara que ele ia dar uma voltinha com Isaac, mas que o sacrifício era o próprio filho. Mas ele foi, porque ele se relacionava com a promessa. E principalmente com o dono da promessa. Alguns dizem assim: será que Isaac pensou que podia haver a ressurreição? Porque se você for ver até aqui, não tinha tido. Talvez tenha passado isso na cabeça dele. Mas depois de a gente entender, porque ele dá um sinal muito lindo que talvez eu e você, queridos, nós precisamos começar a dar. A palavra diz que 3 dias foi o tempo em que eles precisaram para conseguir chegar. E chega um momento do qual ele tinha os servos, pessoas que deveriam estar dizendo: o que está acontecendo? Por que de uma hora para outra isso? Mas ele para, porque aquele momento era ele e Deus. Ele tinha que levar o sacrifício até o Senhor. E de repente, ele diz àqueles servos: o que mais me encanta, nós vamos ali
adorar. Mas nós vamos voltar. Você tem feito isso? Às vezes chegam e dizem assim, perdeu. Você diz, eu vou até ali adorar, mas eu vou voltar. Profetiza. Eu creio que na cabeça de Isaac estava assim. Sabe o que acontece? Eu até agora não entendi, mas alguma coisa ele vai fazer. Talvez aí, amado, você esteja com algo que você não está entendendo. Aí você vai dizer, pastora, a senhora vai dizer que é o meu Isaac. Eu quero dizer uma coisa, querido, muitas vezes eu fiz isso, mas agora eu penso muito bem, porque entregar filho não é entregar um apartamento. Entregar filho não é perder um carro. Entregar filho é o bem mais precioso que Deus teve, a confiança nas minhas mãos. Então não dá para a gente falar, entrega o teu Isaac, porque de verdade o Isaac que ele teve que entregar, não dá para comparar com matéria, não dá para comparar com ministério, não dá para comparar com nada. Porque glória a Deus, o Senhor sabia com quem estava conversando também. E Ele pega aquilo que era necessário como matéria, e dali para frente caminha Ele, o sacrifício, mas caminha a esperança. A esperança dele não estava no servos que ficaram lá atrás. A esperança dele, queridos, não estava de alguém chegar e atrapalhar. A esperança dele estava no alto. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Você senta com as pessoas e as pessoas já perderam a esperança de tudo. As pessoas não querem mais, elas têm medo de, até mesmo de dizer eu sonho. Eu não sei se você já reparou isso. Outro dia nós estávamos conversando em casa. Existem pessoas que não têm mais sonhos. Tenha sonhos. Ele não deu só o sonho para José. Ele continua dando sonho para nós também. Sonhe. Sonhe que você não vai precisar colocar um quadrinho dizendo eu e a minha casa servimos ao Senhor, não. Você vai ter um quadrinho escrito dentro do teu coração e você vai poder dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está tudo ruim hoje, Ele vai melhorar, amado. Mas em quem você está confiando? As pessoas estão esquecendo. Às vezes até eu me pego dizendo assim, o Senhor me prometeu, nem que seja antes de descer a sepultura, a partir de hoje eu vou falar o contrário. Senhor, faz agora, é promessa tua, então faz agora, que eles possam viver momentos com o Senhor, que eles possam te adorar. Eu não quero, amado, ver familiar meu só quando for para descer a sepultura pedir para Deus, não. Eu quero os meus familiares adorando ao Senhor. Eu quero me assentar numa mesa onde os meus irmãos glorificarão ao Senhor, onde o meu pai, a minha sogra, todo mundo vai glorificar o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: sonhe, clame, peça a Ele, e Ele vai fazer. Eu sonho um dia conhecer tanto a palavra que eu possa ministrar. Comece a agir para isso. Queira se entregar mais. Busque mais ao dono dessa palavra. Ele vai abrir os teus olhos. Porque existem momentos que a gente caminha e a gente sabe para onde está caminhando, querido.
E eu acredito que aquele momento de Isaac e Abraão foi esse. Abraão de cabeça baixa, pensando, meu Deus, está chegando o momento. A palavra diz que Isaac quebra o silêncio, para que mais uma vez o relacionamento com a promessa pudesse, aflorar. E ele diz: papai, eu estou vendo tudo, mas cadê o animal? Agora, pais, parem para pensar se isso acontecesse com você. Eu já parei para pensar que eu poderia juntar Felipe e Carol, se um dos dois, e eu ia sentar com os dois chorando no chão e falar: me ajuda a clamar. Porque até agora ele não me deu um animal não, mas ele falou que são vocês. Ajuda aí, vamos atrasar um pouco, quem sabe ele muda de ideia. Mas não, nós não vamos atrasar não. Vamos continuar, porque Ele vai prover, Isaac. Ele vai prover. E eu quero, como pastora, tua pastora, dizer uma coisa: não atrasa a tua vida, meu irmão. Continua andando, vai para frente, diz: Ele vai prover. Ele vai prover. Ah, pastora, eu não sei como que vai ser amanhã. Ele vai prover. Pastora, esse mês passou raspando, mas o mês que vem não sei o que eu vou fazer. Ele vai prover. Transformados. Sabe, corações tão preocupados aqui dentro. Ele vai prover. E eu não estou falando isso para te agradar não. Não busque a bênção, busque o abençoador. E Ele vai prover. Eu também fiz um questionamento, que talvez você também faça. Por que o Senhor não fez antes de colocar Isaac lá? Por quê? Por que o Senhor não fez antes de alguém bater lá na sua porta? Ou de chegar uma carta pelo correio, ou até mesmo, amado, de chegarem coisas que você não queria nem ouvir, muito menos ler. E lá estava Abraão, preparando o seu quarto, levantando o seu quarto altar. Mas eu creio que foi o altar mais difícil de se levantar. E muitas vezes, quando ajoelhamos, nos prostramos, tem momentos que são tão difíceis, eu posso enumerá-los em minha vida. Mas quando eu levantei, eu tinha uma certeza tão grande que já não era mais o meu operar, era o do Senhor, que quando acontecia, eu dizia: yeah! Só que, hoje em dia, nós não queremos mais levantar o altar. Quando a coisa dá ruim, você fala: deu ruim, larguei tudo. Inclusive o Senhor, e Ele deve olhar e falar: coitado. Sabe, nós precisamos acordar, querido. Ele continua sendo Deus, mesmo sem eu e você. Lembra-se uma coisa, que até para adorar já tem os anjos lá, que estão lá dizendo: santo, santo, santo. Para honrar já tem 24 anciões que estão lá honrando. Mas Ele quer você, Ele quer a mim. Já falaram para eu não falar sem o microfone, né, filha? Mas é isso, meu irmão. Prepara. Sabe aquele dia que está tudo ruim?
fala assim, agora ela vai sair batendo porta, vai sair dando duro em todo mundo. Não, você vai lá, você quer ver ele morrer. Eu acho que a gente mexe na casinha de Satanás. Quando você vai lá, tá tudo ruim, você vai lá e... de repente sai um louvor. De repente sai tudo aquilo que ninguém espera. Imagina um pai pegando a corda. Para pensar. Tudo montadinho. E chega o momento de pegar o cutelo. Chega um momento, queridos, que não tinha mais o que fazer, não dava para atrasar, deu para você entender? E nesse momento, uma voz ecoa e diz: Abraão, Abraão. Dá para você falar o teu nome aí? Você imagina eu ouvindo Meli? Meli, para! Quantas vezes aconteceu isso? Não tinha nenhum filho ali. Mas eu tinha situações que eram impossíveis. E não foi só a Meli que ouviu ecoar. Foi o próprio inimigo que já estava batendo palma, que teve que recuar e dizer: eita! Os céus se abriram. Aconteceu. Para alguns pode ser tanta bobeira. Mas esse versículo 11, ele diz assim: mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Talvez sem força nenhuma. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Para pensar que ele não teve que sair correndo atrás. Ele ficou preso, queridos, pelo chifre. Daqui você não sai, daqui ninguém te tira, e ali está o teu recurso, preso, porque você vai ver Deus provendo na tua vida. Não vai ser: ah, pastora, mas a senhora não sabe, tem alguém na frente. O recurso está preso, é teu. Ai, pastora, a senhora não sabe, eu não vou conseguir. Está preso, amado, não é você quem vai conseguir. A palavra diz lá em Zacarias, e eu amo dizer isso, que não vai ser por força, nem por violência, mas é através do Espírito. Grupo de louvor, por favor. Sabe, quanto é bom entendermos isso. Você acha que o nosso
Nosso Deus conhece tudo, querido. Tudo. Principalmente o futuro também. Ele já sabia que Isaac ia fazer isso. Ele já sabia, que Abraão ia fazer isso. Ele já sabia como que Isaac ia perguntar. Mas ele queria que eu e você hoje pudéssemos saber disso. Está acontecendo com você? É para que um testemunho seja contado. É para que você entenda que você vai poder dizer no último momento, veio um chamado. Ele não veio assim. Ele não veio assim. Nem assim. Ele veio de cima. O nome foi chamado de cima. Eu quero que você entenda isso. Vai ser de cima. Vai tomando posse, amado. Mês de buscarmos ao Senhor. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai entregar. Mas o que eu tenho a entregar nesta manhã é isso. O Senhor disse para mim: não está sendo por um acaso. Eu não estou te entregando hoje, esta manhã. Você vai dizer ao meu povo: mês de agosto, portas se abrirão. Onde não tinha porta, Deus vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele manda te dizer: eu vou prover. Porque houve uma promessa, e esta promessa nós vamos viver esse mês de agosto. Por que a senhora está falando mês de agosto e o resto do ano? Não, queridos, porque nós precisamos algum mês para iniciar. Porque depois desse mês a tua vida muda. Você não vai mais buscar a bênção, você vai buscar o abençoador dentro deste lugar. Você não vai vir mais para sentar na cadeira, mas você vai vir para ser um adorador dentro deste lugar. Você não vai vir mais para dentro desta casa para dizer que você é evangélico, mas você vai vir para dentro desta casa para dizer que você é filho, você é nação santa, você é povo escolhido, você é aquele que vai mudar a história deste lugar. Se for para Ele, pode dar. Se for para Ele, pode fazer, faz, porque Ele merece. Diz assim, acompanhe comigo. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor. Igreja, o Senhor. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aí aqui me lembra de novo. Então, da onde que veio? As nossas respostas virão do céu. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Deu para você entender? Deu para você entender que não vai ser grupo,
mas vai ser individual. Se você está disposto a buscar a bênção, ninguém fala não, né? Se você está disposto a buscar o abençoador, querido, e ver a bênção vir como recompensa, eu te peço que você se levante, porque você está entrando num desafio. Não venha dar desculpas. Mês do qual você vai entrar num propósito com Deus. Mês do qual você vai pedir para Ele te acordar nas madrugadas. Poderíamos como igreja marcar horário para acordar, todo mundo está orando, que legal, pastora. Não, é você, o compromisso é com você. Poderia estar dando, até sugerindo qual o propósito. Não, é você com Ele. Vá de encontro. Casa do Senhor, queridos. Não queira ser somente aquele que pega as coisas no grupinho. Meio da multidão foi abençoado, eu também fui, acabou. Você vai entender o que é experimentar de Deus como este homem experimentou. Levante os altares na tua casa. Venha para cá para adorá-lo. E não deixe de vir, porque eu estou vendo que você levantou, tá? Ai, pastora, quinta é difícil. Difícil o quê, queridos? Nós estaremos ministrando quinta e domingo. E você está aí. Deixa aquilo que te prende dentro de casa. A não ser os que estudam, que trabalham, que não conseguem, mas se for possível. Mas nós vamos viver o sobrenatural. Os nossos intercessores permitiram que os céus se abrissem. Obrigado a todos vocês que fizeram esse jejum. Como eu queria ter feito, mas infelizmente não pude por causa dos medicamentos. Mas uma das coisas que eu quero que vocês tenham a certeza, foi difícil. Tiveram lutas, mas vocês vão ter recompensa. Amém? Você está em pé? Você está pronto para isso? Você está pronto para ver o carneirinho preso lá? Porque ele vai te esperar, querido. A bênção vai esperar. Você vai dizer, pastora, a senhora não sabe. Espera, porque vai acontecer. Erga a sua mão direita. A palavra diz que quando o Senhor chamou, quando o anjo chamou Isaac, ele disse, eis-me aqui. Agora eu quero que você coloque isso, amado. Coloque o teu impossível. Coloque para Deus. E é com muito temor que eu vou dizer isso para você. Te prepara para você ver acontecer. Pai, nós nos entregamos diante da tua presença. Ela é palpável. E eu quero te pedir, por favor, que nesta manhã o Senhor aceite cada um que entrega o coração aqui, dizendo, por favor, Espírito Santo de Deus, dê a cada um um propósito, dê a cada um, o horário que vão orar. Mas eu quero profetizar nos altares que serão levantados ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus deste lugar. O Senhor é o único que pode ser adorado. O Senhor é o único que tem a dignidade de nos prostrarmos, renunciarmos tudo aquilo que temos, papai, para reverenciar ao Rei dos Reis. Toma a vida de cada um aqui, traga força.
E em nome de Jesus nós declaramos que esta casa vai viver momentos, papai, do qual nós mesmos vamos dizer: o sobrenatural, ele é visível, ele é palpável. O Senhor pode fazer o que o Senhor desejar. Nós te dizemos, papai, toma o lugar, toma o teu lugar das nossas vidas. Nós queremos pronunciar nesta manhã que aquilo que assim Abraão profetizou para Isaac, Deus proverá. É dessa forma, Senhor, que eu quero abençoar este povo. E nós declaramos, Senhor, faz a tua vontade em nós, faz a tua vontade em nós. Nós te damos liberdade para vivermos o melhor que o Senhor tem para nós aqui na terra. A tua palavra diz que com abundância nós viveríamos, e no meio de tudo que está acontecendo, eu quero profetizar: com abundância viveremos. Teremos abundância espiritual, teremos abundância no sentimento, teremos abundância até mesmo na matéria, porque o Senhor é o Deus que provê para a Arena Transformados. Em nome de Jesus, amém.